Olá, olá. Sejam todos bem-vindos. Verificando aqui a conexão. Olá, olá. Boa noite a todos. Eu não estou conseguindo ver aqui o que está acontecendo aqui no YouTube. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu estou aqui com um pequeno problema aqui no YouTube, que eu não estou aqui vendo o meu vídeo aqui na transmissão. Só mais um instante. Yes, vamos lá. Vamos aqui então, plano B. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao projeto Instância Jurídica. Mais uma live aqui do meu perfil Rita Gonçalves _ agrojurídico. Deixa eu trazer isso daqui pra cá, só um minutinho. Isso. As lives que eu realizo todas as quintas-feiras, né? A partir da próxima quinta-feira será realizada às 19h19, ok? Eu ajudo produtores e produtoras rurais a diminuir seu custo fixo ou variável com mão de obra, tá? E consequentemente melhorar os seus resultados financeiros, ok? Enquanto as pessoas vão entrando, boa noite, Tata Simioli. Seja bem-vindo, como sempre participando da nossa live aqui, né? Quem já participou e quiser, quem já participa e quiser enviar perguntas, logo abaixo aqui no vídeo tem um ponto de interrogação em que vocês podem enviar as suas perguntas que eu responderei ao final da live, ok? E qual é o tema de hoje? Como proceder em caso de receber fiscalização do Ministério do Trabalho na sua propriedade rural. E a live eu vou dividi-la em 5 tópicos, ok? Para ficar mais fácil acompanhar. A primeira, com relação ao primeiro contato com o fiscal, o auditor fiscal do trabalho, logo quando ele chega na sua propriedade, tá? Como se deve proceder, tá? O segundo tópico eu vou tratar da fiscalização e do critério da dupla visita, tá? O que é e em quais situações esse critério pode ser utilizado, tá? O terceiro tópico trata do procedimento especial para ação fiscal, como funciona e se aplica a todas as situações, a todos os empregadores. O quarto tópico vou tratar a respeito do livro de inspeção do trabalho, a lavratura do auto de infração, a questão da defesa, prazos, multas e até a possibilidade da redução até 50% da multa, ok? E o quinto e último tópico eu vou tratar de quais são os principais pontos que os auditores fiscais do trabalho geralmente verificam, ok? Vamos lá, contextualizando o tema. Você, produtor e produtora rural, qual é a sua reação quando você recebe na sua propriedade rural um auditor fiscal do trabalho? Opção A, desesperado, não sabe o que fazer. Opção B, seja o que Deus quiser. Opção C, tranquilo, porque está tudo dentro dos conformes, né? Independentemente da sua reação ou da sua emoção de receber um auditor fiscal do trabalho na sua propriedade, é importante você saber, primeiro, como ele deve proceder contigo. Segundo, quais os atos que ele pode, que ele não pode fazer, o que ele deve, o que ele não deve fazer, o que se fala na legislação trabalhista, tá? E se você se enquadra ou não em alguma infração, ok? Se você isso deve se refletir, isso reflete você ter essa visão, né? Se você se enquadra, se não se enquadra, e todas as questões de como o auditor fiscal deve proceder durante a fiscalização, isso pode refletir na sua defesa, tá? E como também na sua adequação à legislação trabalhista, caso realmente necessite você se adequar, ok? E isso tudo está dentro de um prazo, tudo existe prazo para isso, ok?
Então, qual a importância hoje desse tema? Primeiro, evitar multas, tá? Ou pelo menos diminuir, né, o impacto financeiro dessas multas no seu movimento financeiro, ok? E outra, eu acredito também que ninguém hoje tem tempo a perder, né? E além disso, eu acredito que estar preparado para receber o auditor fiscal na sua fazenda é muito mais tranquilo, né? E enfrentar essa situação assim de uma forma assim com conhecimento de causa, né? Digamos assim, como saber proceder de uma forma muito mais tranquila, né? Evita estresse. Então vamos ao primeiro tópico. O primeiro contato com o auditor fiscal do trabalho. Antes de mais nada, a gente precisa saber que ele é um profissional altamente qualificado e capacitado, né, treinado para efetuar essas fiscalizações do trabalho. Tá? Então, na propriedade, quem vai atender o fiscal, é importante saber quem é que vai atender esse fiscal dentro da sua fazenda. De preferência, tá, que não seja o proprietário ou a proprietária, porque a tendência é de se envolver emocionalmente nas questões que estão sendo questionadas pelo auditor do trabalho. Tá? De preferência que não seja o proprietário ou a proprietária. Então, segundo, né, que não seja o proprietário ou a proprietária, segundo, que a pessoa que vá acompanhar o auditor do trabalho, ele realmente conheça as rotinas dentro da sua fazenda, né, quais são as rotinas, como tudo funciona dentro da fazenda. O terceiro, tem que ser uma pessoa que consiga manter um equilíbrio durante aquele procedimento, aquela ação fiscal, tá? Para não piorar as coisas, né? E treinar de uma a duas pessoas que possa acompanhar essa fiscalização do auditor fiscal do trabalho, tá? É importante saber isso. E também treinar no sentido da pessoa saber o momento de dizer as coisas e o que dizer, né? Não digo esconder, mas saber o que dizer, a forma que dizer. Aliás, o importante é responder o que efetivamente, tão somente o que efetivamente for perguntado, ok? E tão somente que for necessário, né? Os esclarecimentos que forem pedidos, né? Pelo auditor do trabalho. Mas por que se faz essas recomendações? É para evitar, primeiro, decisões imprecisas, tá? E segundo, evitar que é normal a pessoa, quando você recebe um fiscal na sua propriedade, ficar um tanto nervoso, né? Ficar apreensivo, né? Então, assim, evitar que a pessoa, às vezes a gente fala demais naquele nervoso, fala coisas em duplo sentido, tá? Que pode causar más interpretações, ok? Então, a maneira com que o fiscal ele é recebido e ele dentro da sua fazenda e são feitas todos os esclarecimentos que ele solicita e apresentar todos os documentos que ele também solicita de uma forma mais tranquila, então o resultado da fiscalização com certeza vai ser muito mais positivo, tá? E, obviamente, a prevenção é sempre o melhor remédio, tá? Procurar sempre estar dentro da legislação, né? Observando a legislação trabalhista. Lembrando que, uma coisa importante que eu anotei aqui, que o desconhecimento da legislação não serve como defesa. Então não adianta você alegar que não conhecia aquela regra, aquela norma, porque não vai lhe servir de defesa, ok? E a intenção dos conteúdos que eu venho trazendo aqui nas lives é exatamente essa, é preparar você, produtor rural, para poder, assim, enfrentar esses momentos de resolução, de decisões, entendeu? E de enfrentar esses problemas, digamos assim, essas situações de uma forma mais tranquila. Porque a partir do momento que você conhece a legislação, conhece os deveres e direitos, você vai conseguir passar por uma fiscalização muito mais tranquila, ok? Então vamos lá, identificada ou preparada a pessoa para poder acompanhar, treinada na verdade, para poder acompanhar a fiscalização, para trazer o maior número de informações possíveis para o fiscal, né? Sabemos que o auditor fiscal, ele tem, primeiro que tem que se identificar, né? Caso você não conheça esse auditor fiscal, pedir por gentileza que apresente a identificação fiscal dele, tá?
Apresentada essa identificação fiscal, saber que ele tem livre acesso a todas as dependências dentro da sua propriedade, ok? Que está sujeita à legislação do trabalho, tá? E os empregadores, obviamente, ou quem estiver acompanhando aquela fiscalização, apresentar as documentações que ele solicita, apresentar as informações que o fiscal está solicitando a você, tá bom? Então, sabendo disso, impedir ou dificultar o acesso a alguma dependência dentro do estabelecimento, ou então não prestar o esclarecimento que ele solicita, ou então não apresentar a documentação, caso o empregador tenha ali no local, não apresentar ao auditor fiscal, está sujeito a ele interpretar como uma obstrução à fiscalização, tá? Que você está embaraçando a fiscalização, e isso está sujeito a ocasionar, né, resultar num auto de infração por embaraço à fiscalização. Tão somente esse auto de infração por embaraço à fiscalização, ele varia o valor da multa varia entre meio salário mínimo a 5 vezes o salário mínimo, que hoje seria entre R$ 522 e R$ 5.225, tá? Porque só a multa com relação ao embaraço, né? Isso se não tiver nenhuma outra irregularidade, tá? Que cada irregularidade é lavrado um auto de infração para aquela infração, para aquela irregularidade, tá? O segundo tópico, a fiscalização e o critério da dupla visita. O que significa isso e quando se aplica esse critério da dupla visita? Então, o que é o critério da dupla visita? O próprio nome diz que são duas visitas, né? A primeira, o fiscal, ele vai até o empregador e ele verifica quais são as irregularidades que ele encontrou e coloca um prazo para que o empregador cumpra com aquelas irregularidades, tá? Na próxima visita, ele já vai verificar se o empregador ele cumpriu com aquelas obrigações dele. Cumpridas as obrigações, tranquilo. Não cumpridas, aquelas que ele não cumpriu, vai ser lavrado para cada irregularidade um auto de infração, ok? Mas esses critérios se aplicam a todos os empregadores em quaisquer situações? Não se aplicam a todos os empregadores em quaisquer situações. Na verdade, são 4 em que a legislação, que as normas trabalhistas, eles prevêem que se aplica. Primeiro, para quando há normas novas, né? A renovação, uma edição de normas trabalhistas novas leis, novos regulamentos, novas instruções ministeriais, né? Então, realmente pode ser feito nessas ocasiões para a orientação dos empregadores aplicar esse critério da dupla visita. O segundo, quando tratar da primeira inspeção do estabelecimento, ou seja, de estabelecimentos recém-inaugurados, tá? O terceiro é quando o estabelecimento possui até 10 empregados, tá? No entanto, isso não se aplica quando se constata que não há empregados com carteira assinada, ou então a reincidência de alguma outra infração anterior daquele mesmo empregador, ou então quando há fraude ou quando há resistência, né, à obstrução à fiscalização. Daí não se aplica o critério da dupla visita nesses casos. E o quarto é para as micro e pequenas empresas. Microempresas e pequenas de pequeno porte, desculpa. As microempresas e empresas de pequeno porte, ok? Agora a gente pergunta, o que significa legislação nova? E o que significa estabelecimentos recentemente inaugurados? O regulamento da inspeção do trabalho, ele assim, colocou uma baliza, uma limitação, que seria de 90 dias. Se a edição da lei foi em até 90 dias, né, ou outro regulamento foi até 90 dias, ele é considerado ainda novo. Então, para orientação do empregador com relação àquelas normas que foram editadas em até 90 dias, se aplica o critério da dupla visita, tá? E o mesmo prazo se aplica aos estabelecimentos novos, ou seja, recentemente inaugurados, que são também 90 dias. Acima disso, não é considerado estabelecimento novo e não se aplica o critério da dupla visita, tá? Se ele tiver mais de 10 empregados, ok?
Terceiro tópico, vamos lá. O que é procedimento especial de ação fiscal e a que se aplica, quando se aplica também? O procedimento especial de ação fiscal, ele tem por objetivo a orientação, ou então a prevenção e o saneamento de irregularidades, de infrações, né, à legislação do trabalho. Tá? E quando não se aplica, é importante falar, antes de trazer as questões específicas, a quem não se aplica. Não se aplica quando se constata infrações graves, tá, da legislação trabalhista com relação à saúde e saúde do trabalhador, tá? Então, a integridade física dele. Então, nesse caso de saúde, a risco iminente à saúde do trabalhador ou à integridade física dele, não se aplica essa ação, esse procedimento especial de ação fiscal, tá? E como que funciona esse procedimento? Primeiramente, o empregador ele vai ser notificado a comparecer lá a uma unidade do Ministério do Trabalho ou do Ministério da Economia, né? E nessa notificação vai ser explicado o porquê do início dessa fiscalização e também os documentos que estão sendo solicitados, as informações que deverão ser prestadas, tá? E comparecendo até lá, vai ser então lavrado, pode ser inclusive lavrado um termo de compromisso, tá? E onde vão ser elencados todos os atos, né, todas as adequações que o empregador deve fazer à legislação trabalhista, ok? E durante esse prazo em que se está se adequando à legislação trabalhista, colocado dentro do termo de compromisso, ele pode sofrer fiscalização de se ele está realmente cumprindo com aquele termo, ok? E quando o procedimento especial ou ação fiscal for frustrada, ou seja, em duas situações. Primeira, quando o empregador ele recebe a notificação e não comparece ao Ministério da Economia, tá? Antigo Ministério do Trabalho. Segunda, quando ele comparece, mas ele se recusa a assinar o termo de compromisso, tá? De adequação adequação à legislação do trabalho, né? E o terceiro é quando ele comparece, ele assina esse termo de compromisso, no entanto ele não cumpre esse termo de compromisso, porque não adequa a atividade dele à legislação trabalhista. Daí é lavrado o auto de infração. Como eu disse, para cada infração é lavrado um auto e aplicada a multa, ok? O quarto tópico, o livro de inspeção do trabalho. Então, o livro de inspeção do trabalho, primeiramente, ele é uma obrigação do empregador, ok? E com exceção das microempresas e as empresas de pequeno porte, ok? No entanto, além de ser, ao mesmo tempo que é um dever do empregador ter esse livro, é também uma segurança para ele. Por quê? Porque a partir do momento que se chega o auditor fiscal do trabalho lá na sua fazenda, ele, efetuada a fiscalização, ele tem que pegar o livro, anotar o dia, a hora que iniciou e terminou a fiscalização, se tem alguma adequação a ser feita na legislação do trabalho por aquele empregador, tá? Se ele vai deixar algum prazo para que o empregador cumpra com aquelas determinações, ok? Ou se ele vai lavrar um auto de infração direto, né? Lavrado o auto, ele tem que deixar uma via com o empregador e colocar todos os dados daquele auto de infração naquele livro, tá? E se por algum acaso ele não for lavrar o auto ali no estabelecimento, que ele tem que ter um motivo justificável, tá? Um motivo justo, para não lavrar na hora, no mesmo local da inspeção, o auto de infração. Daí ele vai ter 24 horas para lavrar o auto de infração e mandar para o empregador rural, ok? Bem, lavrado o auto de infração e enviado para o empregador rural, ou lavrado no mesmo momento lá no local, lá dentro da propriedade, o empregador, ciente daquele auto de infração, ele tem 10 dias para apresentar defesa, ok? Apresentada a defesa,
vai ser avaliado, vai ser julgado em primeira instância administrativa, e se mantida a multa, tá, o empregador ele pode entrar com recurso dessa decisão, tá? E também em 10 dias. No entanto, nesse mesmo prazo, caso ele abra mão de entrar com recurso, daí a multa vai sofrer 50% de desconto. E eu sim, sendo enfática com relação ao prazo, tanto da defesa quanto aqui no recurso, é importante, porque eu já recebi um produtor rural que ele veio já nessa fase de recurso administrativo na Justiça do Trabalho, né? E o empregado ele informou uma data que ele tinha recebido o AR lá, a notificação. E a primeira coisa que eu fiz foi verificar a data que efetivamente foi recebida aquela notificação, porque está sujeito o empregado ter se equivocado com a data. O que realmente aconteceu? Ele recebeu numa data e lá consta no processo administrativo geralmente o comprovante do correio quando que ele recebeu, a data que ele recebeu, né, com o número daquele, como que chama aquele código, que fala código de rastreamento. Então eu verifiquei no código de rastreamento que era a data anterior, ou seja, quando o empregador rural chegou aqui com a notificação, com a cientificação da decisão de primeira instância para eu poder entrar com um recurso que poderia, primeiro, se não tivesse defesa, ele poderia pagar com 50% de desconto a multa, e segundo, o que acabou acontecendo, que foi a perda de prazo, porque chegou até mim já com prazo vencido da notificação, ele teria sim defesa e poderia diminuir muito mais do que 50%. Tá? Então, a importância de se realmente observar esse prazo do recebimento desses autos de infração, tanto para a defesa quanto lá no recurso, para evitar pagar uma multa sem o desconto, né? Ou até apresentar uma defesa, um recurso que realmente vai conseguir derrubar a ação fiscal por completo. O outro tópico, quais são os principais pontos que o auditor fiscal do trabalho ele verifica? A princípio, assim, de cara, ele verifica os básicos, né? Com relação à carteira de trabalho assinada, né? Se está assinado ou não, com relação à jornada de trabalho, se está sendo observado ou se está tendo jornada extenuante, o pagamento dos salários estão sendo pagos em dia, o pagamento do FGTS, com relação a medidas de segurança e saúde do trabalho, né, que são as básicas, né? Na sequência ele verifica as que são mais complexas, né, digamos assim, né, que é relacionada a riscos mais graves à saúde do trabalho, né, à saúde do trabalhador, com relação a aliciamento, né, se é os famosos gatos, né, os intermediadores de mão de obra, intermediação ilícita, né, de mão de obra, o tratamento, se está havendo na propriedade um tratamento análogo ao de escravo, né, se há crianças e adolescentes trabalhando na propriedade de uma forma irregular, ou trabalho estrangeiro que está irregular aqui no país, tá? Que são questões mais complexas que ele verifica. Agora aqui um over delivery, né, para vocês, né, um tópico extra, tá? Com relação às atividades dos auditores fiscais do trabalho durante o período de pandemia, em que houve a medida provisória 927, né, que ela tratou e ela estabeleceu que nesse período os auditores fiscais do trabalho eles atuariam tão somente de uma forma orientadora, né? No entanto, assim que foi editada essa medida provisória, choveu ações no STF questionando a constitucionalidade de vários artigos, né? Inclusive esse que trata da questão da atividade só orientativa dos auditores fiscais do trabalho. E o que aconteceu? O STF ele simplesmente decidiu suspender a eficácia do artigo que trata dessa atividade orientativa dos auditores do trabalho. Ou seja, como se ele tivesse tirado temporariamente da norma aquele artigo. Ou seja, então durante o período de pandemia, os auditores fiscais do trabalho podem trabalhar normalmente, não só em caráter orientativo, né? Importante, por fim, destacar que essa medida provisória, ela expira
inclusive a prorrogação dela de 60 dias, agora dia 19 de julho. Caso essa medida provisória não seja convertida em lei até o dia 19 de julho, ela caducará, tá? Mas os produtores rurais podem ficar tranquilos que todas as medidas que foram tomadas com base na medida provisória 927, durante o período da vigência dela, vão continuar surtindo efeitos para aquelas relações jurídicas específicas, tá? Que foram estabelecidas nesse período, ok? Então é isso. Perguntas, deixa eu verificar aqui. Ou aqui, também não. Beleza, assim, tá perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Bom, ela vai ficar gravada no GTV, ok? E para quem for assistir no gravado, as perguntas vocês podem enviar tanto por direct, tá? E ou aqui logo em seguida da live eu vou deixar gravada uma caixinha de perguntas, tá? Em que posso eu te auxiliar, ok? Com que dúvidas com relação a esse assunto ou outros assuntos também que serão muito bem-vindos, tá? Ideias de conteúdo, as suas dúvidas, as suas maiores preocupações como administrador da sua propriedade rural, tá? Vocês têm no seu dia a dia, vocês podem mandar que eu enviarei a resposta através de direct, ou então posso também fazer através de um vídeo, ou se for mais complexo o assunto, através de uma live, ok? Então, próxima quinta-feira, dia 23 de julho, tá? Às 19 horas e 19 minutos. E por que 19 horas e 19 minutos? Para vocês lembrarem, né, que é mais fácil gravar 19 horas e 19 minutos, né? E o tema: o seu empregado rural foi liberado do INSS, pelo INSS, sem condições de retornar ao trabalho. E agora, como que você, produtor rural, deve proceder, ok? Então, excelente final de semana para vocês, tá? E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.